efetivamente, né? A quantidade de abusos que ele está cometendo para blindar filhos e blindar aliados aí já extrapolou qualquer limite do bom senso. Não tem jeito. Vamos pegar esse caso do Hélio Negão. Ele está interferindo na superintendência, ou no próprio delegado-geral da Polícia Federal, que tirou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro sobre a alegação de que tinham incluído indevidamente Hélio Negrão, que é o parceiro, amigo dele lá, em uma denúncia do INSS. É gozado que as versões que vêm hoje na imprensa da própria Polícia Federal é que o nome dele foi colocado indevidamente lá para comprometer o superintendente. Pessoal, não tem indevidamente, não tem. O nome dele consta num relatório do Tribunal de Contas, identificando claramente Hélio Negão, uma testemunha dizendo que ele ia se candidatar a vereador, ia arrumar um emprego para ela. Quando você consulta os arquivos aí, ele foi efetivamente candidato a vereador 2 anos antes. O ano passado ele se elegeu deputado. É o Hélio Negão, amigo do presidente da República. Isso aí é um caso apenas. Você tem o caso lá do Paraguai, que caminha. Tá? Lá não tem blindagem, lá não tem. E o caso do Paraguai vai avançar e pega diretamente o centro de poder do Bolsonaro. Então não tem como. Então você pega, digamos, o que eram as bases de apoio dele? As bases de apoio dele, a Lava Jato. O Sérgio Moro está sendo humilhado diariamente, e agora com essa questão da... Esse é o ponto central também, essa questão de tirar o fiscal que reduziu o contrabando lá nesse porto do Rio de Janeiro, que é o pulmão das milícias. Então aí não tem jeito. Ali, se o Moro tergiversar em relação a isso aí, o Moro já é um sujeito menor. Mas ficou muito nítido aí a blindagem ostensiva do Bolsonaro a todo aquele entorno dele, que é a maior barra pesada do Rio de Janeiro. Nós já antecipamos há 2 dias aí que essa demissão do Marcos Sintra não tem nada a ver com o CPMF. Tem a ver com a tentativa aí de colocar alguém na Secretaria da Receita Federal para tirar todos os dirigentes lá que são concursados, são auditores concursados, e colocar pessoas que manerem a investigação em cima dos seus aliados. Então não tem jeito. Então você tem o seguinte, do ponto de vista da criminalização do governo, está nítido, todos esses episódios estão nítidos, e a tentativa dele de interferir no Ministério Público, na Polícia Federal, no COAF, para blindar os amigos. Gente, não dá. Estupro, se você faz escondido o estupro, você até leva algum tempo para se descobrir. Estupro à luz do dia, em pleno meio-dia na Avenida Paulista, não tem como ignorar. Então você vai ter que ter aí o Supremo atuando. Eu duvido que o novo procurador Augusto Aras vá se curvar ao Bolsonaro, principalmente porque agora está se formando aquela confluência, aquela grande aliança entre os poderes, vendo no Bolsonaro o risco maior. Então você tem, digamos, institucionalmente, o pessoal já está... A imprensa já tirou o pé do freio dele. Se você pega mercado, essa entrevista do Armínio Fraga na Globo News é da maior relevância. O Armínio, nossa, desanimado, derrubado, crítico até a medula do papel aí do Bolsonaro. Muita gente comemorou, aí, ó, ele deu o braço a torcer, voltou atrás. Gente, tem que celebrar o fato de Bolsonaro estar quebrando as amarras que separam, as barreiras que separam os diversos grupos econômicos e sociais do país. Foi uma entrevista muito interessante, onde o Armínio, ele menciona lá um grande jornalista europeu que ele conversou, que o jornalista falou isso e aquilo, é o Martin Wolf, que é o cara mais influente do Financial Times para o capitalismo. E o capitalismo já viu que a concentração de renda é o principal fator inibidor do desenvolvimento. Porque se você tem excesso de concentração nos ricos, o que os ricos ganham com, principalmente, aplicações financeiras, não reverte em investimento. Enquanto que o pobre é consumo na veia. Então, foi muito interessante a entrevista do Armínio Fraga, trazendo uma confluência aqui em direção ao centro, discutindo a questão do projeto nacional acima dos interesses específicos do setor. Ele faz uma crítica muito grande, digamos, às práticas tributárias que isentam
isenta alguns setores, ele não fala dos ganhos financeiros que tem que tributar também. Mas foi um grande avanço. Então, ao mesmo tempo, você tem, do outro lado, especialmente dos governadores do Nordeste, uma racionalização maior em relação, por exemplo, previdência estadual. Você tem que estabelecer limites. Então, eles estão definindo esse pacto. Eu coloquei agora no GGN. O grande empecilho ao grande pacto nacional é a manutenção da prisão do Lula. A prisão do Lula, o que acontece? O PT fica preso a esse discurso só Lula livre, e a oposição ao PT fica também preso a esse negócio, não aceitamos o discurso Lula livre. Se o Lula é solto, que eu acho que vai acontecer com o Supremo, você tira esse empecilho e abre espaço para esse grande pacto de Moncloa, aí como ocorreu na Espanha, juntando centro-direita, centro-esquerda, para enfrentar o maior desafio ao país hoje, que é o governo Bolsonaro. Então, tem um espaço relevante aí. Mas o ponto central é que, efetivamente, aí com o Bolsonaro não adianta. O Bolsonaro, eu já falei das instituições que agora começam a cercar Bolsonaro, você tem a mídia que pesa mesmo aí, que tá voltando os fogos para cima dele. Hoje, uma matéria da Folha mostrando como que houve uma condenação ao Haddad baseado em diagnósticos incorretos. Ou seja, você está começando de lado a lado a quebrar aquelas diferenças em cima de um projeto maior de manutenção do país do Brasil como um país civilizado. É bem interessante isso. Daí você tem um mercado, que é o Arminio, mostrando assim, esse rompimento visceral com o Bolsonaro. O Arminio ele representa, digamos, aquele clube dos bilionários americanos que estão preocupados com o avanço do fascismo na Europa e em outros lugares, esse questionamento violento da concentração trazida por esse capitalismo sem limites e despreocupado com questões sociais, é bem interessante. E nos Estados Unidos, você tem esse show de idiotice do chanceler brasileiro, mas você tem já um movimento muito interessante de enfraquecimento do Trump, que vai levar, num certo momento, ao afastamento total dele do Bolsonaro. O Bolsonaro, assim como virou um peso na Argentina, um peso em outros países, nos Estados Unidos ele virou um peso excessivo para o próprio Trump. O Trump consegue, com o Bolsonaro, vantagens para os americanos, porque o Bolsonaro, o conceito de interesse nacional para ele, não existe. O sujeito bate continência para a bandeira americana. Mas o peso do meio ambiente, a campanha nós já antecipamos isso, a campanha do ano que vem é uma campanha que vai focar muito na questão do meio ambiente. E essa questão da Amazônia pode recair nas costas do Trump se ele mantiver essa ligação com o Bolsonaro. Então, o que nós temos é um Bolsonaro totalmente isolado. Não apenas isolado, como afrontando os princípios básicos aí da legislação brasileira. Demitindo, tentando interferir na Polícia Federal, na Receita Federal, para blindar crimes de parentes e de amigos. Então não tem como. É uma questão de tempo. Sempre que a gente coloca aqui, às vezes alguns pensam, um mês depois não aconteceu nada. É evidente que o tempo político é mais lento, mas ele já está numa descida irreversível. E outra parte do discurso da entrevista do Arminio importante é essa questão de tratar gastos sociais como investimento, que é o lógico. Uma empresa, já que você quer comparar governos com empresas, uma empresa, quando ela coloca treinamento para os seus funcionários, ela está investindo no seu desenvolvimento. Saúde é a mesma coisa. Quando você pega um país, além da obrigação dos governos de levar bem-estar à população, você tem que, qualquer projeto de país demanda funcionários, demanda cidadãos educados, cidadãos com garantia de saúde, paz social. Então é interessante. O próprio Luciano Huck, aí, ele está partindo para um discurso mais social, mostrando o seguinte, que aquela onda de intolerância, tudo está revertendo. Então, digamos, essa parte selvagem da política vai ficar restrita a Bolsonaro, João Dória aqui, ou aquele personagem inacreditável, William Witzel, lá do Rio de Janeiro. Então, você tem tempos novos aí. Mais uma vez, o tempo político é mais lento do que o tempo que a gente quer. Então, você percebe a inversão
a inversão dos ventos aí, mas, obviamente, leva algum tempo para se concretizar. Mas, cada vez mais, o Bolsonaro está se mostrando um sujeito inviável. A truculência, e aquele golpe do general Vilas Boas, aí de falar dos 300 mil soldados armados, não pega mais. Não pega mais. O enorme de serviço prestado pelo general Vilas Boas não se repete mais. Eu coloquei lá no GGN Agora um artigo sobre uma discussão importante sobre essa questão de projeto nacional. Até que ponto que um projeto nacional é compatível com a democracia? O que é o projeto nacional? Nos Estados Unidos, virou um grande país no século XIX, quando a federação... Porque se você pega os interesses regionais, cada setor, cada estado, cada região tem os seus interesses específicos. A soma desses interesses não forma um projeto nacional. O projeto nacional é quando os interesses da federação, do Estado Nacional, se sobrepõem aos interesses locais. Os Estados Unidos tiveram esse grande desafio no século XIX, você tinha uma geração de estadistas extraordinários. O Brasil não teve isso. O Brasil, no século XX, você teve 3 momentos de desenvolvimento, 2 sob égide militar, casada com a questão da soberania e da segurança nacional, que foi no período Vargas e no período de 64 em diante. Então, ali você tinha projeto nacional. Pelo amor de Deus, não estou enaltecendo ditadura, não, estou só pegando... em período democrático, o único projeto claro foi Juscelino, mas ele vinha no rastro aí das mudanças que ocorreram mundialmente no pós-guerra, com o Banco Mundial, com a noção de desenvolvimento, com a herança do período Vargas, aí, dos diversos planos de parceria com o próprio Estados Unidos, ali do ISEB, que era um centro de pensamento estratégico, e com a enorme habilidade do Juscelino. E mais que isso, com o general Henrique Lott impedindo golpes de Estado. Porque sempre que você... O Brasil é muito atrasado, é uma elite ruim. Então, sempre que você vai implantar o projeto nacional, você vai fortalecer setores novos que ainda não têm força política. E vai afrontar interesses de setores estabilizados que têm influência. Então, a capacidade que tem, digamos, em ambiente democrático, esse pessoal desestabilizar governos, ficou claro aí com a Dilma. O Lula conseguiu, no período porque você teve um cenário internacional favorável e ele emergiu, de repente, como uma liderança inédita. Então, ele tinha recursos para atender todos os setores. A Dilma teve os problemas de gestão dela, mas quando cai, digamos, o impulso externo aí de commodities, tudo dança. E daí entra o golpismo. E todo projeto nacional, você tem uma fragilidade quando você concentra campeões nacionais. O que é um projeto nacional? Você tem instituições que deem força para as empresas nacionais. Então, você teve aqui no governo Lula e tudo, da Dilma, a internacionalização de grupos nacionais, o BNDES atuando de forma evidente aí para impulsionar grupos nacionais, a diplomacia comercial, tudo isso. Mas você abre um baita flanco para tentar casar esses benefícios aos campeões nacionais com a questão política e a questão da corrupção. Então, digamos, essas forças antinacionais, esse liberalismo de mercado irracional, usou esse modelo para tentar criminalizar a BNDES, usando o Ministério Público, uma lava-jato que estava totalmente a reboque, digamos, do que ocorria dos interesses americanos, refletidos no DHS e no Departamento de Justiça. Então, é um modelo muito complicado. Agora, o que acontece? É possível você montar um projeto nacional em ambiente democrático? Você vê, a Dilma, o que o Lula fez? Ele tem boas experiências em muitas áreas, não mexeu no câmbio, não mexeu na tributação do capital, não mexeu na política fiscal e na política monetária, de juros. A Dilma, quando começou a atuar sobre spread bancário, já houve aquele... E ela estava bem popular na época, aí já houve aquele trabalho de desmonte dela. Então, o grande desafio é o seguinte: é possível você montar um projeto nacional em ambiente democrático? Eu chamo a atenção no meu artigo de hoje aí para um fato novo, que a gente já salientou aqui, que eu acho que pode dar as bases para a renovação da política nacional e do projeto nacional. Nos anos 30, essa força renovadora veio do Rio Grande do Sul, com os positivistas lá e com os militares. Os militares, naquela época, tinham um projeto nacional. Hoje não tem. Hoje perdeu toda essa capacidade de ter um projeto nacional. Eu acho que agora a revolução vem do Nordeste.
esse consórcio nacional, aí além, esse consórcio do Nordeste, além de estar planeando diferenças aí com a centro-direita, com os setores de mercado e tudo, ele está produzindo políticas com foco no cidadão. Eu acho que é por aí que virá a renovação brasileira, já que, a exemplo dos anos 30, os setores mais fortes, os interesses se estratificam e a política se estratifica. Lá atrás, com a política café com leite, entre Minas e São Paulo, e agora com a estratificação, com essa polarização que em São Paulo adquiriu um nível inédito, né? Então é interessante, você tem fatos novos ocorrendo, mas principalmente, acabou aquela história de ficar planejando, não, mas não podemos, Bolsonaro não pode cair porque a gente não sabe o que vem depois. Tem que cair. Tem que cair. Aí é uma ameaça da consolidação das milícias em cima do Estado brasileiro. Eu acho que, quanto a isso, já está se formando um consenso de que tem que cair. Pessoal, uma boa noite aí.